Olá, pessoal. A gente segue aqui a análise das questões da banca IDECAM e a gente já avançou bastante. Vamos chegar aqui, ó, essa questão 2023 para a Guarda Municipal. Lembrando, como eu falei no vídeo, a pegada é mais ou menos a mesma entre Guarda Municipal, agente de trânsito, agente de transporte, agente de mobilidade urbana. Então, a IDECAM ela vai ter mais ou menos o mesmo parâmetro. Então, vamos observar aqui e vamos ver o que a gente consegue extrair dessa questão, bem rapidinho. A assinala alternativa correta que indica exclusivamente características de primeira geração de direitos humanos. Veja, a gente já verticalizou bem isso e vocês sabem que sempre a gente tem que começar sempre a marcar a questão, né? Eles querem primeira geração de direitos. Porém, pessoal, como a gente já explicou na aula de verticalização de alguns temas, ou seja, você sabe que a gente sempre vai em alguns temas que a gente acha sensível, que, tipo, quando fala em direitos humanos, falar dessas gerações ou dimensões de direitos, a gente sabe que sempre vai aparecer na prova cobrando isso. Então, vamos rememorar aqui alguns conceitos, e o pessoal que está acompanhando aí no YouTube, não deixa de deixar o like no vídeo também, se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, e a gente vai, de certa forma, tentando esclarecer algumas dúvidas. Também me chama no WhatsApp, se na link da minha bio, lá no Instagram, tem o meu WhatsApp, é só clicar e mandar mensagem, beleza? Se tiver alguma dúvida com relação a essa aula, porque eu vou colocar essa aula no YouTube, beleza? Então, a gente viu lá, na aula de verticalização dos temas, que a doutrina critica esse nome aqui, geração, e fala que a melhor expressão é usar a dimensão dos direitos humanos. Mas por que, Ari, usar dimensão ao invés de geração? Veja que a banca usou geração. Porque, assim, essa crítica, ela não tem tanto fundamento assim. A gente vai ver aqui, e como a gente viu lá na aula, que essa crítica, às vezes, nem resolve o problema, que é de categorizar os direitos humanos, né? Isso para fins didáticos, é muito bom, realmente, você dividir os direitos de primeira dimensão, os direitos de segunda dimensão, terceira dimensão, quarta e quinta dimensão, para as fins didáticas é muito bom, mas aí a doutrina vem criticar essa nomenclatura. Então, se na questão aparecer dimensão ou geração de direitos humanos, tenha muita sensibilidade para ver, porque, tipo assim, é como as aulas geralmente, pessoal, a melhor nomenclatura é dimensão, mas vejam, já no anunciado, a IDECAM faz, por isso que é importante fazer análise das questões com um professor que tenha uma expertise, porque ele vai orientando a isso. Porque geralmente nas aulas diz, a melhor expressão é dimensão e não geração. Mas veja que a IDECAM foi até um pouco a técnica e usou geração. Mas por quê? É uma polêmica danada, mas a gente vê que mesmo a gente utilizando a expressão dimensão, ainda assim algumas críticas permanecem. Por que permanecem? A gente vai fazer análise aqui. Permanece primeiro por quê? Há uma característica dos direitos humanos que é... a gente vai estudar também uma aula de verticalização mais à frente das características dos direitos humanos, que é a sua indivisibilidade. É uma característica importante. Indivisibilidade. A gente também poderia ventilar aqui, assim, de certa forma, a historicidade dos direitos humanos. Porque, vejam, se a gente sabe que os direitos humanos eles são indivisíveis, e você utilizando essa expressão geração de direitos humanos, você vai acabar por trazer a ideia de que uma geração de direitos humanos sucede a outra e a geração anterior ela perde a sua importância. E a gente sabe que, justamente pela característica da indivisibilidade, você não pode garantir os direitos humanos de primeira dimensão em detrimento dos direitos humanos de segunda dimensão. Deu para entender? E em detrimento dos direitos humanos de terceira dimensão. Essas gerações de direitos humanos, inicialmente foi trazida pelo professor Karl Bazak. Em uma conferência, o professor, salvo melhor juízo francês,
ele, em uma conferência, ele fez essa alusão, fazendo essa correlação entre as gerações de direitos humanos e os ideais da Revolução Francesa, que basicamente seria liberdade, igualdade e fraternidade. Igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade. Essa igualdade nos direitos de segunda dimensão seria igualdade material. E a igualdade de primeira dimensão é a igualdade formal, que é aquela igualdade que todos são iguais perante a lei. A igualdade material, e aí você já puxa uma seta aí no seu caderno, e você já faz essa correlação, essa diferença aí entre igualdade formal, que é aquela expressamente prevista na lei, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, está lá estampado no artigo 5º da Constituição, e aí a doutrina traz essa ideia da igualdade material, também chamada de igualdade aristotélica, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. Igualdade material. É nesse sentido, com fundamento na igualdade material, que se busca as ações afirmativas, as políticas públicas para a inclusão, porque passa a ideia de que pessoas, elas não partem do mesmo ponto. E aí é necessário essas ações afirmativas, que também é chamada de discriminações positivas, pode aparecer com essa nomenclatura. Então, a igualdade nos direitos de primeira dimensão é a igualdade meramente formal. E a igualdade na segunda dimensão é a igualdade material, também chamada de igualdade aristotélica. Deu para entender isso? Beleza, Ari. Então, o que é que eu preciso memorizar aqui? Algumas expressões que é importante para a gente fazer essa diferenciação entre os direitos de primeira dimensão, de segunda dimensão e terceira dimensão. Veja, os direitos de primeira dimensão, memorize algumas expressões, puxa aí no seu caderno, e a gente já faz uma ressalva, pessoal que não está na mentoria, mas que acompanha pelo YouTube, algumas aulas que a gente posta lá, e de forma para ajudar, principalmente quem não tem condições de acessar a mentoria, a gente sempre faz esse trabalho de disponibilizar aulas. Preste atenção que a ideia da mentoria, eu sempre oriento, o plano central, a espinha dorsal, é construir um caderno muito bom, um caderno excepcional, para que até março a gente tenha em mãos um elemento muito forte de revisão, que é o seu caderno. Então, a gente ensina a fazer esse caderno bem direitinho na mentoria, para que o sujeito, quando ele chega ali em meados de março, ele vai fazer sua revisão final, ele faça essa revisão com muita eficiência, e esses conceitos, que é muito difícil para quem não é principalmente da área do direito, esses conceitos ele ficar massificado, né? Mas, com muita revisão, com um caderno bem feito, a gente consegue chegar forte na prova, beleza? Então, ó, nos direitos de primeira dimensão, aqui, primeira dimensão, você memoriza essa expressão aqui, ó, liberdades públicas, direitos de defesa, você memoriza direitos civis e políticos, veja, olha, por que tu está colocando essas expressões aqui? Porque essas expressões aparecem em prova, e quando você vê elas em prova, você já associa elas aos direitos de primeira dimensão, beleza? Associa ela aos direitos de primeira dimensão. Então, vamos lá. E aqui você percebe que nos direitos de primeira dimensão temos, principalmente, as revoluções liberais, criticando aquela burguesia absolutista, né? E aí, por que os direitos de defesa? Porque é nesse momento que o sujeito ele está preocupado, a luta aqui é por prestações negativas. Por isso essas expressões. Prestações negativas do Estado. Ou seja, Estado, se abstenha de violar esses meus direitos. Que direitos são esses? Tantos direitos civis e políticos, e aí a gente já consegue
já eliminando aqui, como eu sempre falo, né, para a gente utilizar as técnicas de eliminação, principalmente nas questões objetivas. Isso vai fazer você não ficar brigando com a banca ou com muita dúvida. Então, você vai eliminando aquelas que você tem certeza, já elimina e já marca a questão certa e segue. Beleza? Isso vai dar velocidade, isso vai fazer com que você flua mais na prova e a gente vai ensinando isso, principalmente como fazer os simulados. E aí a gente ensina como você se comportar no dia da prova. No dia da prova lá, o comportamento é muito importante para pegar a velocidade de leitura, para não ficar muito tempo na questão e aí perder a prova inteira. Então, a gente ensina a fazer essas eliminações e você vencer. Beleza? Direito civil e político, por exemplo, como direito à vida, direito à liberdade, beleza? O direito da propriedade. O Estado, não intervém aqui na minha propriedade, não. O Estado me garante o meu direito à liberdade, então ó, tem prestações negativas. Por que prestações negativas? O Estado ele tem que se abster de intervir na esfera individual do sujeito. Deu para entender? Direitos de primeira dimensão. E aqui a Revolução Francesa é um marco importante para que a gente relacione tudo isso à primeira dimensão de direitos. Tranquilo? E aí, pessoal, a gente já consegue eliminar essa primeira alternativa aqui. Quando ela fala em capitalismo indisciplinado, não tem nada a ver, o Holocausto, ele foi uma violação massiva de direitos humanos, mas não tem relação com os direitos de primeira dimensão. A exploração da classe operária, veja, a gente entra agora nos direitos, eu vou trazer aqui alguns apontamentos, um breve apontamento sobre os direitos de segunda dimensão aqui, ó. Segunda dimensão, a gente memoriza o que ali nos direitos de segunda dimensão? A gente, ó, memoriza os direitos sociais. Direitos sociais. E aqui, dentro desses direitos sociais, a gente aponta os direitos trabalhistas, a gente aponta os direitos à moradia, ao lazer, ao lazer, o direito ao lazer, o direito à educação. Então, a gente já associa esses direitos ao direito à educação. São direitos sociais. E, ó, veja como isso é importante, porque se você fala em direitos de primeira, segunda e terceira dimensão, há essa ideia de você, uma geração não excluir a outra, né? Pelo princípio da historicidade também, porque você sabe que os direitos humanos, eles são uma conquista histórica que aconteceu ao longo do tempo, né? Por a duras penas, por muita luta que se vem garantindo esses direitos humanos. Então, o que a gente observa aqui, ó, que, por exemplo, a OIT, salvo o melhor juízo, a criação da OIT, ela é de 1919, e ela, de certa forma, são conquistas de direitos sociais ali, nesse principal documento, nesse documento importantíssimo. E, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é posterior. E aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos tem muito mais direitos de primeira dimensão do que a OIT, que é mais antiga. Então, por isso que não se tem como observar essa evolução dos direitos humanos. Você não pode fazer essa dimensão dos direitos humanos de modo estanque, né? De modo que um direito ele suceda ao outro e aí o outro ele deixa de ser importante. Então, por isso que mesmo a gente mudando a nomenclação entre direitos de primeira geração e direitos de segunda dimensão, né? Mudando a nomenclatura de geração para dimensão, mesmo assim ainda fica crítico, justamente pela indivisibilidade. Porque isso aí é importante, Ari. Eu
volto a frisar. Porque, por exemplo, você garante ao sujeito aquele conjunto de direitos para uma vida digna, para o próprio conceito de direitos humanos, e aí você garante a vida ao sujeito, mas aí não é uma vida no sentido de somente sobreviver, mas uma vida digna, uma vida composta com aqueles direitos, aqueles núcleos duros de direitos que são suficientes para que o sujeito tenha uma vida digna, tenha uma moradia adequada, tenha uma educação adequada, tenha seus direitos trabalhistas. E aí a gente fecha os direitos trabalhistas aqui, ó, com dois documentos importantes, a Constituição de Weimar e a Constituição do Mestre. Beleza? Memoriza essas características. Na aula lá, eu acredito que quando a gente verticalizou, explicou isso bem de forma detalhada, vocês fizeram os apontamentos necessários para estar isso no caderno e aí está revisando, beleza? E aí o que poderia a gente trazer algum tipo de erro aqui era com relação a isso aqui, ó. Direito a votar e ser votado, realmente ele é direito de primeira dimensão, né? Mas os demais aqui, ó, a gente vai ver que a valorização do trabalho é direito de segunda dimensão, bem-estar social, direito de segunda dimensão, beleza? E eu faço alguns apontamentos agora, os direitos de terceira dimensão, para aí a gente fechar a questão bem rapidinho, porque eu já estou estourando meu tempo aqui. Os direitos de terceira dimensão, a gente observa aqui os direitos de terceira dimensão, os direitos a desenvolvimento econômico e também ao desenvolvimento ambiental. Então, perceba que esses direitos de terceira dimensão, ele está intimamente ligado à fraternidade. Tranquilo? Então, fraternidade, desenvolvimento econômico, desenvolvimento ambiental, um desenvolvimento ambiental para que tenha um ambiente sadio e equilibrado para as presentes e futuras gerações. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem essa ideia de fraternidade, de desenvolvimento econômico, desenvolvimento ambiental ligado aos direitos de terceira dimensão. Isso, essas gerações de direito, ela foi cunhada pelo professor Caio Vazak, e aí a doutrina aponta mais duas dimensões, como, por exemplo, a quarta dimensão, a quinta dimensão e até a sexta dimensão. Mas vamos se ater à quarta e à quinta dimensão, que elas têm mais aceitação na doutrina. Né? A quarta dimensão, por exemplo, está ligada aos direitos da participação democrática, bioética ou biodireito. Essa participação democrática, a própria bioética, o biodireito, ele está relacionado com os direitos de quarta dimensão. E aí já foge a ideia trazida pelo professor Caio Vazak. E essa quinta dimensão aqui, eu também como o direito à paz. Direito à paz. O que o professor Caio Vazak colocava no direito de terceira dimensão como o direito relacionado à fraternidade. Perceba como é importante a gente fazer essa correlação e aí a gente chega bem na questão. Veja que é uma questão para a guarda municipal, mas que exige do sujeito um conhecimento bem importante para resolver a questão. Então, ó, veja, bem-estar social, segunda dimensão, a gente também exclui essa alternativa, né? Fraternidade social, fraternidade, eu já falei que era o direito de terceira dimensão, está aqui, direito de terceira dimensão. Capitalismo organizado, a proteção do trabalhador, segunda dimensão novamente, segunda dimensão. Vamos aos alternativa C, ó, a gente fala em direitos econômicos, direito à moradia, erradicação da pobreza, segunda dimensão da moradia. Veja que a fraternidade social, perceba que direitos sociais está na segunda dimensão, fraternidade está na terceira dimensão. E ele fez esse trocadilho. Então,
A gente exclui também essa letra C e só nos resta a letra D, que é justamente o que eu havia falado lá, proteção aos direitos civis e políticos, está aqui, ó, direitos civis e políticos, eu acabei de falar, a Revolução Francesa, como eu falei, que é o principal documento histórico, está aqui, ó, quando eu falei da segunda dimensão, a Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão, um documento importante. Então, nossa alternativa D. Beleza, pessoal? Encontro os senhores na resolução da próxima questão. Você que está vendo pelo YouTube, compartilha aí esse trechozinho da aula, que eu sempre faço o trecho curto, né? Vou também disponibilizar essa aula no YouTube, então comenta o vídeo, fortalece o nosso lado aí, ativa as notificações, se inscreve no canal, ativando as notificações. Toda vez que a gente subir, você vai ser comunicado, e a gente está sempre postando o que rola aqui na mentoria, porque aí também, às vezes, o cara está indeciso, não sabe se vale a pena o investimento. Eu vou logo mais passar uma pesquisa de satisfação quando a gente avançar um pouquinho mais, porque eu quero trazer a satisfação de quem está na mentoria, os feedbacks que a gente recebe, que valem muito a pena. Eu espero todo mundo lá. Forte abraço, sigam firmes nos estudos e qualquer dúvida, nos mande via WhatsApp. Abraço, pessoal.